Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa, depois de um culto maravilhoso aqui no Instituto Garotos da Arena. Você sabe que o nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus, tendo a Bíblia como princípio de tudo, para edificar você, a sua casa, a sua família e a palavra de Deus que está sendo levada para todas as nações através da internet. E nessa manhã gostosa, chuvosa, estamos aqui com dois convidados especialíssimos. O pastor Josivaldo Nascimento. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Amém. E o nosso irmão Adeildo Aguiar, uma pessoa que nos ajuda bastante aqui no Instituto, está sempre por perto. Seja bem-vindo, meu amigo. E nessa manhã, a gente separou um tema maravilhoso para a gente discutir com todos vocês. E nesse dia especial, nessa manhã de reflexão, a gente gostaria de trazer ao seu coração e ao meu coração um texto em Neemias. Neemias no capítulo 6, mas em especial o versículo 8. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre a justiça, o amor e a misericórdia e andar humildemente nesse mundo. E vamos juntos refletir sobre esses três preceitos. O tema do programa de hoje é os três preceitos que Deus espera de nós. E eu quero já começar uma pergunta aqui para o nosso queridíssimo pastor. Pastor, quando a gente fala de praticar a justiça, o que é que a Bíblia nos ensina? Eu preciso começar a... Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite, meu amigo Carlos, que Deus abençoe. Uma alegria estar com o Adeildo, conhecedor desse tema. Ele é estudante de Direito, eu tenho certeza que tem muito a agregar. Amém. Eu sou o pastor Josivaldo, tá? Estou aqui para somar com vocês. Quando a gente fala em praticar justiça, é ser exatamente parecido com o Deus que nós anunciamos. Um dos atributos de Deus, né, quando vai falar daquilo que é peculiar a Ele, é exatamente a questão da justiça. E alguns dos atributos de Deus, eles são comunicáveis. Então, veja, eu não posso, Carlos, dizer que pratico a justiça e ser diferente daquele Deus que é justo me manda. Eu queria começar dizendo algumas coisas que a Bíblia, na verdade, deixa bastante claro para nós. A palavra de Deus, já no Novo Testamento, vai dizer assim, que o amor seja não fingido. A primeira epístola de João diz, filhinhos, não amemos de palavras. Opa, peraí. Então, o que o autor bíblico ele quer nos ensinar? Eu lembro que uma vez, num jantar de casais, meu amigo pastor que pregou naquela palestra, ele dizia assim, o amor, se não pode ser de palavras e ele não pode ser fingido, só existe um jeito de você amar, é materializando o amor. A Bíblia diz, você não pode simplesmente orar por alguém faminto, tendo comida, orar por ele e dispensá-lo, né? Dispensá-lo com fome. Então, peraí, é a ação que faz diferente. Sendo esse, justiça, um atributo comunicável de Deus, Carlos, então o povo de Deus peca, porque a Bíblia diz, aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, peca. Então, a igreja, as igrejas no sentido geral, estou falando a eclésia, o ajuntamento do povo de Deus, peca quando não tem esse olhar de materializar o amor. E como é que eu materializo? É claro que alguns maridos dizem assim, dê o cartão à sua esposa para ela ir para o shopping, quando ela está aí precisando fazer alguma coisa. O mundo prega isso. O mundo prega isso, mas veja, mas o amor de Deus é diferente. Se nós olharmos o ministério de Jesus, você vai ver que ele não tinha apenas a palavra, que é muito importante, mas ele não dispersava o povo com fome. Eu lembro dos discípulos de Jesus preocupados com o pouco que tinha na bolsa, né? Preocupados, olha, se for para dar a essa multidão que está aqui, não vai dar. E eu lembro que a palavra de Jesus, em meio à preocupação dos apóstolos, foi, olha, despede o povo, deixa esse povo ir embora para que encontre as aldeias, comprem comida. E qual era a preocupação que ele tinha? O que tem para nós três aqui já é pouco. E o que é que Deus diz? E aí é onde entra a materialização do amor, Carlos. Dele vocês mesmos de comer.
Amém. Então, justiça para mim é você ser parecido com Deus que você prega. Alguém já disse, e nós já ouvimos bastante isso, evangelize e, se for necessário, fale alguma coisa. Amém. Adeildo? O tema realmente, a expressão é muito pesada. Quando se trata de justiça, se trata de julgamento. Para que tenha justiça, tem que ter um juiz para que possa executar aquilo que é justo. Como o pastor falou, eu sou do segmento do direito, eu tenho formação em direito. E quando eu vejo esta situação direcionada a Deus, que aí não está falando a justiça, o positivismo, a justiça é vinda do sistema jurisdicional que faz parte do nosso direito, chamar o direito brasileiro, ou cada um dos seus países com seus direitos. Mas o Senhor como juiz de toda a humanidade. E o pastor Rosivaldo traz uma forma extraordinária quando ele fala: a justiça tem que estar na prática. Sim. O que é justiça? É o que 1 Pedro diz, né? 2:21. Que Deus o chamou para fazer o bem. O é bem, a prática. é a prática. É o exercício. Justiça não é algo simplesmente numa ideia. A justiça tem que dar resultados. Quando alguém busca a justiça, busca porque existe uma lide, existe uma necessidade para uma solução. E o homem, né, o juiz, ele é o detentor do poder para poder decidir sobre o resultado da justiça, para que seja aplicada realmente a justiça. Então, o símbolo da justiça é a balança, ou seja, não pode ter favoritismo, não pode escolher A ou B. Então, quando Deus julga, ele julga segundo o seu conceito, o seu preceito, e ele faz aquilo que é justo. E ele quer transmitir para nós, servidores, servos dele, este conceito de justiça. Aí é quando o pastor falou uma coisa interessante: se o nosso irmão está necessitado e nós estamos diante de uma situação privilegiada, é justo deixar aquela pessoa sem atendê-lo? Me faz lembrar, pastor Rosivaldo, interessante. Veja a questão das obrigações. A gente vai entrar na questão das obrigações. A palavra de Deus diz: se o necessitado bater na tua porta, não diga a ele, venha amanhã. Espera aí. Se o que eu estou dentro da minha residência é meu, se eu não estou devendo nada, que obrigação eu tenho para dar aquilo que é meu? O direito natural não determina, porque ninguém é obrigado a aceitar seu direito. Mas a palavra de Deus já mostra diferente. Não faça com que ele venha outro dia. Ou seja, você tem a obrigação de entregar a ele. E isto é um sentimento, uma responsabilidade de justiça. Amém. Verdade. Esse pastor, lá em Pedro é muito forte esse versículo, porque a Bíblia diz assim: pois Deus chamou para fazer o bem, mesmo que os insulte em sofrimento. Como aconteceu com Jesus, ele é seu exemplo. Quer dizer, a gente para analisar que se a gente vive os passos de Jesus, a gente mesmo fazendo bem, às vezes teremos resultado de sofrimento. Sim. Né? E é um versículo muito forte. Exatamente. Deixa eu explicar uma coisa, Carlos, que eu guardo muito no meu coração. Quando Jesus, na verdade, começa a pregar o Sermão do Monte... Sim. Mateus 6, 7 e 8. Sim. Quando ele começa a pregar aquele sermão, uma das coisas que eu mais observo ele começa a dar passo. O que Deus tinha em mente ali? Quando, obviamente, inspirou seu próprio Filho a nos ensinar sobre isso. Ele estava dando simplesmente a ética dos novos seguidores que adentrariam na sua igreja. Veja. Coincidentemente, o sermão de Cristo foi no monte. Muita gente diz, mas é porque era monte? Não. Moisés recebeu a lei aonde? No outro monte. Então, sempre que Cristo quer dar um ensino relevante de ética, moral, justiça, como ele falou, o nível é elevado. Mas um detalhe ali naquele texto, Carlos, que a gente pode ver, é que ele começa a falar como as pessoas deveriam agir dentro da visão de reino que ele tem. Mas a partir do verso 10, coincidentemente, ou seja, propositalmente, as pessoas que fazem o certo, eles vão começar a receber a reprimenda.
Aí você diz assim, por quê? Porque isso vai contra o usual no mundo. Eu queria voltar, eu sou apaixonado pelo direito, ele me cobra muito, você tem que ir. E eu estou cogitando entre psicologia e direito, e ele fica me apertando nesse sentido. Mas enquanto ele falava, o que seria então o direito? A justiça, na verdade, é um instrumento de impetração do direito. O direito é aquilo que o cidadão tem e a injustiça tosa tira dele. Então, a justiça tem exatamente colocar de volta aquilo que é direito. Veja, é claro que aqui não tem um teor político. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado. De fato, a Bíblia fala na palavra obrigação. Se Deus, na verdade, lhe deu, você, como sinal de gratidão, humildade, entendendo o conceito de justiça, você precisa olhar os menos afortunados. Não adianta simplesmente, para ter, você precisa simplesmente ter esse coração. O grato, ele se sente, na verdade, na obrigação. Carlos, veja, as poucas vezes, eu tenho 56 anos, e as poucas vezes que a vida subiu e desceu, um cristão verdadeiro grato, ele não se sente feliz em acumular. Ele simplesmente diz assim, não, se Deus me deu agora, eu posso socorrer uma família, eu posso socorrer um estranho, eu posso simplesmente sanar a fome de alguém, eu posso ir. Isso não me faz um santo, mas isso me faz um praticante da justiça. Se você vê o seu irmão, como ele bem falou, veja, eu conhecia algumas histórias da minha infância e até hoje eu lembro disso. Uma pessoa diz, Jesus vai almoçar na minha casa, alguém contava essa história na minha infância. E simplesmente a pessoa arrumou a casa, fez um banquete, mas antes disso chega um mendigo com fome. Diz assim, me dê alguma coisa para comer, e aquela família, não, estou muito ocupado, estou esperando alguém especial. E a pessoa vai com fome. 3 pedintes naquela ocasião, dessa história da minha infância, pediu e aquela pessoa negou. Quando a gente vai para Mateus, capítulo 25, se eu não estou equivocado, posso errar aqui na referência, a Bíblia vai dizer, quando eu estive fome, você me deu de comer. E é interessante, é uma atitude justa tão natural que quando Cristo narra esta palavra, os seus seguidores vão dizer assim, quando nós fizemos? Ou seja, a pessoa não tinha consciência que estava praticando generosidade, piedade pelas pessoas, entendeu? E, além de tudo, tem um conceito de humildade. Então, eu acredito que se as igrejas voltassem a pensar a respeito disso, Carlos, o mundo seria um pouco melhor. Lamentavelmente, o enriquecimento ilícito em nome do reino de Deus é gritante e cedo ou tarde vai estourar uma bomba, um estopim. Por quê? Porque as pessoas veem, na verdade, as pessoas querendo enriquecer à custa da fé. E não é o evangelho de Cristo. Se Deus lhe deu condição, amém. Não significa que você precisa ser pobre. Sim. As pessoas têm uma confusão aí na questão do redistribuição de renda, e a gente sabe que aquilo é um pé para o socialismo, para a questão do marxismo e tantas outras coisas que a gente sabe que não dá certo. Uma pessoa bem-sucedida, grata a Deus, ele gera emprego, ele vai ter a fábrica, vai ter qualquer coisa, vai dar emprego, e muitos de nós tivemos pais que trabalharam e nos deram o sustento por conta disso. Então, veja, mas é a generosidade que faz a diferença. Eu queria citar um fato, e eu não quero aqui jamais, eu não vou falar o nome, claro, mas eu fui de uma igreja na minha infância, e veja, eu estou falando antes dos 14 anos, eu era um adolescente. E o que acontecia? Aquela igreja usava Malaquias 3:10 para arrecadar dízimos e ofertas dentro da igreja, mas o texto é claro, trazei todos os dízimos e oferta para a minha casa, a casa do tesouro, mas veja, para que haja mantimento, e o texto diz, na minha casa, ou seja, não era somente para o pastor, não era somente para a instituição, a eclésia, o nome, a placa, o CNPJ, não, era para que tivesse mantimento na casa. E eu lhe digo, com o meu coração não revoltado nem nada, mas veja, a primeira oferta foi tirada naquele culto público, e aquela primeira oferta foi para a central. Depois alguém chega e diz, gente, precisamos socorrer um missionário que está no campo passando necessidade. E naquele mesmo culto, eu estou falando da época, da década de 70,
Outra oferta foi tirada naquele mesmo culto, e Deus é minha testemunha. Mas no final foi a gota d'água. Gente, tem alguém da nossa igreja passando fome. E vamos tirar uma terceira oferta. Carlos, eu sei que você é o moderador, mas eu pergunto, o que você acha que aquela pessoa que tinha fome recebeu? Meu Deus. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. E me perdoe, eu não estou querendo aqui dar uma de coitadinho. Eu fui de uma família muito humilde. Mamãe divorciada do meu pai, eu com 12 anos de idade, tinha 10 irmãos, né? Porque era 10, comigo ela achou pouco, adotou mais um. Minha mãe, o nome dela era Maria do Socorro. Imagina a luta que a gente passava. Então, nos primeiros 15 dias, nós comíamos bem. Mas depois era fuba misturada com farinha, era eu mais velho indo na padaria pedindo pão boia, não sei se você conhece a expressão, é o pão que não se vende de um dia e fica para o outro. Então veja, eu vivi isso, então se eu vivi, Deus me deu graça e eu passei, tendo hoje uma condição, na condição de pastor e gestor, eu não posso perder esse olhar na minha comunidade. Eu não posso perder. Nós temos famílias, não no sentido de assistencialismo, mas assim, o irmão está precisando, veja, me perdoe, Carlos, eu não quero aqui complicar a vida de pastores de igreja. Sim, claro. Mas imagina, já aconteceu na nossa igreja, e Adeildo, que bom que ele é membro da nossa igreja, ele conhece bem essa prática, de a gente dar uma cesta básica para a pessoa. Sim. E a pessoa não ter gratidão, não esboçar um sorriso nem nada, e o que é, irmãos? Eu estou sem gás. Sim. Nem todo mundo consegue, às vezes, fazer um fogão a lenha para cozinhar. Então, a igreja precisa ir além disso. É uma consulta, é uma conta que se venceu. O camarada, às vezes, é dizimista, dizima e oferta na igreja durante toda a vida dele, religiosamente, né? Sistematicamente. Um dia ele está atrapalhado, volta para a igreja, vamos orar. Ô, gente... Não É engraçado, né? É engraçado pesado, que, se você parar para pensar, Adeildo, em Provérbios 31:8, a Bíblia fala assim, ó, fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os abatidos e os pobres. Fale por eles e julgue com justiça. Defenda os direitos dos necessitados. Ou seja, se os líderes, né, vamos dizer assim, os pastores de igreja, tivesse um certo discernimento, porque veja, quando esse irmão fala para o pastor, mas minha necessidade não é a cesta, e sim o gás. Também o gás. Né? Ou seja, a igreja tendo um certo discernimento, ela vai lá e ajuda. Sim, porque isso é bíblico. Bíblico, sim. Né? Só para eu concluir um raciocínio meu, quando eu me afastei, é lógico que houve diversos problemas na igreja na época. Eu era muito novo, eu tinha 17 anos, eu fui dos meus 17 aos 23 de uma determinada igreja aqui de Pernambuco. E naquela época, em 99, 2000, 2001, etc., o cara andava de Hilux, enquanto a igreja passava fome. A igreja me ligava. E eu fui um dos que me levantei na época. Eu falei, olha, eu tô muito contente com isso, não. Até porque na época meu pai tinha uma condição muito boa, que a gente tinha um restaurante ali na Avenida São Paulo, Jardim São Paulo. Mas sempre a gente teve uma vida difícil. E eu ajudava. Mas aí eu comecei a levantar como uma voz de que, olha, isso não está muito certo, não. Vamos começar a ajudar o povo. Pronto. Né? Me entristeci. Mas revoltado. Aí eu virei revoltado. A igreja, às vezes, vê uma pessoa assim como revoltado. Quando se levanta uma voz bíblica, diz assim, gente, está escrito aqui, vamos ajudar. O que é que você entende disso? Por exemplo, hoje eu tenho várias igrejas que o cara está dizendo assim, eu tenho um sapato Nike aqui que custa 100 mil, quem quer comprar? O outro diz assim, tem uma BMW, acabei de chegar de oferta. Meu irmão, isso para mim não é evangelho. A coisa é séria, veja bem, na realidade o texto que foi lido... Estamos falando de justiça, né? De justiça. O texto que foi lido, ali tinha uma acusação, veja bem, tinha uma acusação. Deus estava acusando o povo, sim, certo, de práticas erradas, que é a realidade de hoje. Sim. A história é a mesma. Só muda os personagens, certo? E eles tinham que dar resposta a esta acusação. É feito, já que estamos tratando de direito, trata-se de seguinte: quando alguém comete um ato ou foi acusado de alguma coisa, que isso gera um inquérito e vai para o juiz, o juiz vai citá-lo, ele precisa dar resposta à acusação. Se ele é culpado ou não, se ele é inocente, ele precisa. No caso,
no mínimo, reconhecer que está errado, entendeu? Pedir perdão para diminuir sua pena. Mas, nesse caso, foi uma acusação. E esta acusação é prática hoje. O que estamos vivendo é uma realidade. Olha, eu sou formado também em teologia, me formei também em teologia. O pastor foi um dos meus professores na época. E não tenho tendência para ser pastor. Não tenho tendência para ser pastor. E dou graças a Deus por isso. Por quê? Porque eu não tenho... A minha língua não é presa, a minha língua é solta. E eu sou um pensador. E vejo uma grande covardia por parte do mundo evangélico. Muita filosofia e pouca prática. Por quê? O que é que o texto diz? Abençoar e ajudar os órfãos e viúvas. E o que são órfãos e viúvas? Aqueles necessitados. Sim. Aí eu vou muito mais além. Igreja não é empresa. Sim. Se o cara quer enricar, ele vai ter que ser um empresário, vai ser um empreendedor. Pagar impostos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu também trabalho com propriedade. Eu tenho propriedade intelectual registrada. Se você colocar o meu nome lá no Google, o inventor pernambucano do Capfone vai aparecer. Eu digo isso porque eu tenho. Eu busco o meu espaço. Porque quando eu digo que eu não tenho qualidade, eu não tenho condições emocionais de ser pastor. Porque é um peso muito grande o camarada ser pastor, ouvir o outro. Mas, lamentavelmente, estamos vivendo um momento... É meu primeiro momento que eu participo. Eu nunca participei, certo? De um trabalho desta natureza. Nunca tive esse tipo. Porque você vai participar pela sexta agora. É sério, veja só, vamos lá. Como comentarista. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Veja bem. As pessoas estão necessitadas, precisam de ajudas. A igreja tem condições. O que é que ela tem que fazer? A obrigação que ela tem que fazer é contribuir. Contribuir com o quê? Com aquilo que a igreja recebeu. Ela tira um percentual e ajuda aos órfãos e viúvas. Para quê? Para que o Eterno ele possa continuar abençoando. Isso é que é o certo. Aí diminui muito a questão do governo, porque o governo ele tem a parte dele, mas a igreja ela tem esta finalidade. Sim. Então, quando isso não acontece, é o que diz o texto, em que nós somos acusados em não administrar. Aí eu digo isso, se nós estamos... Eu vou fechar agora com essa situação. Se nós estamos diante de uma acusação, ou se quem está me escutando, principalmente líderes de igreja, que eu digo sem medo de errar, se você estiver com interesse, acreditando que a igreja é uma fonte de renda para o seu bem-estar, você está caminhando para o inferno, porque a igreja é a porta para o céu. E a administração de uma igreja é uma coisa muito séria. Então devemos ver isso com muita seriedade. Amém. Só queria complementar. Gostaria de fazer um complemento. Veja, nosso irmão Adeildo Aguiar estava falando algumas coisas aqui. E por mais que seja gritante para algum pastor que não goste muito da temática, por exemplo, eu já fui acusado e para mim foi uma honra ser acusado disso. Um pastor muito sábio aqui em Pernambuco disse: a igreja parece mais uma ONG, só pensa em ajudar as pessoas, igreja não é ONG. Aí eu, tudo bem. Quando a gente vai para Marcos e também em João, ele diz assim: os pobres vocês sempre terão. E a pergunta que fica é: para quê? Para apontar. Eu assisti um filme uma vez e a pessoa chegou para um mendigo e deu uma quentinha. É um filme americano muito bom, recomendo, inclusive eu vou ficar devendo o tema. Se eu lembrar, até o final eu digo o nome. Mas eu lembro que ele disse assim: o mendigo pergunta para ele, o sem-teto: quando você me dá uma quentinha, o que é que você pensa que está fazendo? Ele diz assim: que eu estou sendo generoso. Não, a quentinha significa que você me enxerga, mais nada. É forte. A quentinha você está me dando porque você me enxerga. Mas a generosidade vai muito além disso. Veja, eu amo a Bíblia Sagrada. A Adeildo me trouxe um link que eu gosto muito dela. De vez em quando eu conheço empresários que já ajudaram a nossa igreja com cesta básica, ateus. Sim. Durante a pandemia, eu recebi, na verdade, fui buscar no meu carro 10 cesta básica. Aí o cara era ateu. E ele muito alheio a pastor, a igreja, tudo. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu li para ele Provérbios 11, 24. Aquele que distribui, nunca lhe falta,
e vai ver aumentando as suas riquezas. Espera aí, que matemática é essa? Eu sou da época do tio Patinhas que dizia, toda vez que você tirar uma moeda da sua caderneta de poupança, coloque duas. Senão você dança. Então veja, os ricos que amam o dinheiro pensam assim. O Evangelho diz exatamente isso, Carlos. Se você na verdade distribui, e aí vai a questão da generosidade, a piedade pelas pessoas, você vai ver aquilo que Deus confiou a você aumentar. Mas aquele que retém mais do que precisa empobrecerá. Gente, não se empobrece simplesmente, racionalmente retendo. Quem retém fica rico. Mas no reino de Deus é diferente. Eu não sei se a gente tem tempo suficiente, mas eu vou tentar resumir, Carlos, tá? Veja, a nossa igreja estava lá. A igreja, graças a Deus, tem aparentemente uma boa estrutura. É uma igreja com mais de 500 membros, a Adeildo faz parte lá. E, de repente, veja, a igreja foi testada na pandemia. Se fecha a igreja, então os pastores, a primeira coisa que eles pensam é, acabou a arrecadação. E assim, é claro que esse é o meu testemunho da pandemia. Quando foi dito que as igrejas iam fechar, eu só ouvi uma orientação do nosso Deus, porque eu creio que Ele está aqui, está ouvindo Amém. Isso. Nós estamos falando dele. A única coisa que eu ouvi de Deus foi, não deixe o meu povo padecer nessa pandemia. Não deixe o meu povo padecer na pandemia. No primeiro dia da pandemia, uma família me liga e diz, pastor, nós fizemos aqui um cata aqui em casa. A expressão foi essa. E achamos R$3,50. Compramos um pacote de macarrão e o restante a gente comprou de salsichinha. A igreja tinha uma reserva de alimento. E eu disse àquela família, você vai almoçar o que você comprou, mas a sua janta vai ser melhor. E assim, Carlos, me perdoem, eu lembro que durante a pandemia, a Igreja de Deus na UR11 assistiu 50 a 60 famílias com a igreja Amém. Fechada. Coisa boa. Aí você pergunta, como o diácono que eu falei nos bastidores, que correu atrás de mim para me pegar quando eu jogava pedra na igreja, no primeiro sábado, a gente teve essa estratégia também de Deus. Vamos fazer o seguinte, o sábado a gente abre a igreja para arrecadar alimento. Mas o culto era online, a gente não sabia na época que era um QR Code, não sabia que alguém poderia ofertar, nada. E chega esse diácono que corria atrás de mim e disse, pastor, eu estou muito preocupado, a gente terminou agora uma reforma e as despesas da igreja. E eu disse, Paulo, a única coisa que Deus me disse é que não deixasse o povo dele padecer com necessidade. Se Deus mandou eu fazer, ele vai providenciar o meio. E assim, lamentavelmente, a gente precisa falar sobre isso, a generosidade da igreja. Quando reconhece que a igreja faz um trabalho de relevância, eu não estou me elogiando, Carlos, nem a Adeildo aqui é testemunha. Mas o que o povo fazia? A gente fazia um mutirão para arrecadar alimento, para que desse às pessoas que precisavam. Sim. Desse às pessoas que precisavam. Virou simplesmente uma prática linda da igreja. Só que em contrapartida, os irmãos que não podiam sair de casa, levava os seus donativos de alimento e, em contrapartida, levava dízimo, levava oferta. Eu não liguei para um membro da igreja para dizer, irmão, a gente não pode ficar sem você. A própria igreja, que entendia que precisava fazer alguma coisa, fez. E me perdoe, veja, eu sei que parece que eu estou comemorando. Não, durante o tempo que a igreja ficou fechada, a nossa igreja não teve um mês. Eu seria ingrato de reclamar de Deus. Um mês, mas a gente ajudou. Era gente que não trabalhava informalmente, a luz foi cortada, a gente vai lá. É a irmã que chegou num pico e, lamentavelmente, os problemas mentais que tinha agravou, vocês leva ela no psiquiatra, pega a receita, a gente vai comprar um remédio. Eu estou sem dinheiro para passar, bota o Uber de volta dela aqui. E veja, e eu vivi aquilo que a palavra de Deus diz, eu distribuía para a igreja. O sustento da igreja também é para a igreja. É claro que é bom, o pastor deve ter uma vida digna, se ele puder ter um planozinho de saúde, se a igreja puder, amém, ele não está servindo a igreja. A Adeildo me tentou semana passada e isso eu não consigo, Adeildo.
Eu estava em velório, eu estava dentro do hospital, eu estava dentro em prisão, eu visito as pessoas, então a gente faz. E ele me conhece, a gente anda em todo local lá dentro do bairro. Mas por quê? Porque a igreja tem, e lá são abençoados ateus, pessoas de religião de matriz africana. Estou dizendo isso porque tem gente que morre de medo disso. Não. Olha, eu posso contar só um testemunho rapidinho. Eu lembro que chega uma hora a gente estava com 3 cestas básicas lá. E eu sou muito preocupado das pessoas que gostam de receber sem a necessidade. Se você não tem necessidade e recebe, alguém que precisa não tem. E eu preocupado para que não se perdesse aquela cesta básica. Estava lá na Rua 3, onde fica a igreja, e eu me ajoelhei dizendo, Senhor, eu preciso entregar essas 3 cestas básicas aqui. E eu só queria entregar para quem realmente precisasse. Das 3 pessoas que o Senhor enviou até a nossa igreja, uma delas eu nunca vou esquecer. Não sei o nome, não sei onde ela mora. Se passar por mim, hoje eu não lembro mais. Mas eu disse, Senhor, só falta uma. Manda alguém no meu encontro, eu vou ficar aqui na frente. Eu orei no meu gabinete, fui lá para frente da igreja. Algumas pessoas diziam, é louco, é doido de jogar pedra. E eu fui lá para frente da igreja. Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor me mostrar quem precisa vir. Ele conhece a avenida principal da UR6, a igreja fica de frente à Madre de Deus, né? A Rua Madre de Deus. E eu fiquei lá esperando. Senhor, eu vou ficar aqui, o Senhor vai me dizer quem é. De repente, Carlos, tá certinho o nome, veio uma mulher maltrapilha, o cabelo por pentear, e eu fiquei olhando para ela. E eu disse, Senhor, é essa? Disse, sim, é ela. Chame-a e entregue. Ela estava passando do outro lado, eu disse, irmã, a gente tem essa bênção, né? Chama todo mundo de irmã quando não sabe o nome. Irmã, vem aqui. E ela olhando assim para mim, desconfiada, alheia ao que poderia acontecer. E quando ela chegou, eu disse, irmã, eu estou com um problema, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, pois não. Como é que eu posso lhe ajudar? Eu disse, eu estou com uma cesta básica. A senhora tem a necessidade, poderia levar uma cesta básica? Sim, levo sim, meu irmão. Ela pegou, não acreditando no que estava recebendo, e foi embora. Não sei nome, não lembro a fisionomia, não lembro nada. Ele também conhece quem eu vou falar. E um dia eu fui numa ótica de uma irmã da nossa igreja. E ela chegou para mim, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu chorei tanto de manhã aqui. O que houve? Uma cliente minha chegou esses dias e disse assim, Paula, Deus existe. Por que você está falando isso? Deixa eu te contar uma história. Um dia eu acordei com 3 filhos e eles me pediram comida. E eu pedi para eles voltarem a dormir, porque eu só tinha água na geladeira. E eu fiz uma oração e disse assim, eu vou sair sem rumo e o Senhor precisa me conduzir a algum lugar, porque eu não tenho que dar aos meus filhos. E aquela mulher... A Paula chega para... Aquela mulher diz a Paula, e aí Paula, um rapaz moreno, me chamou e perguntou se eu queria uma cesta básica. Então eu estava fazendo uma oração dentro do meu gabinete, para que a justiça do outro lado uma mulher pedia. E eu louvei a Deus, não porque sou eu, mas porque eu entendi, fui sensível à necessidade que Deus tem com o povo que vai a ele e busca. E aí ela disse assim, o rapaz é esse aqui? Aí mostrou a minha foto. Ele disse, é esse mesmo, Paulo, como é que tu tem a foto deles? Ele é o meu pastor. Então, esse tipo de história, ele vai para dentro da comunidade. Então, veja, eu não estou dizendo que a nossa igreja, Carlos, é uma igreja perfeita. Talvez em algum momento eu possa ter visto e não posso ter sensibilidade. Mas o que a gente pode fazer, devemos fazer. E nunca pergunte a Deus. Carlos, os meses, por mais que a gente diga que não, nós somos hipócritas em não dizer. Um pastor, ele também, em algum momento, ele vê a arrecadação da igreja, a oferta, ele pode até ver, porque ele também é um gestor. Ele tem contas a pagar, inclusive da própria igreja, zelador, água, luz, a igreja tem um ar-condicionado, tem que pagar. Então, às vezes, você também é gestor. Mas eu lembro, os meses mais difíceis da igreja, de arrecadação, era quando mais vinha demanda dos irmãos da igreja. Eu não poderia ver o cara que tem um carro, já é velhinho, quebrado, e era o carro que ele usa para fazer as vendas dele. Não, a igreja vai. Vamos lá, irmão, manda teu Pix aí. A gente vai enviar. Faz isso, a gente vai enviar. Ou seja, eu disse, Senhor, eu já estava preocupado. Agora ficou pior.
Mas geralmente esses meses são os meses que Deus mais nos surpreende. Por quê? Porque simplesmente cumpre aquilo que nós estamos falando. Você falou em Provérbios, eu tinha anotado aqui. É o direito dessa pessoa. Se você faz, a nossa igreja tem desenvolvido. Por quê? Alguém dizia, é um absurdo a igreja ter ar-condicionado e os irmãos passando fome. Eu gosto dos dois. A igreja com ar-condicionado e nenhum, eu digo de púlpito, Carlos, ele é testemunha. Só tem um jeito de alguém, pelo menos de alimento, passar fome na nossa igreja. É ser orgulhoso e não dizer. Mas se falar, nós vamos atrás. É claro que eu não sou o modelo. E como eu disse, que bom que alguém já chamou a nossa igreja de ONG. Mexeu comigo, pai. Amém. Eu quero aproveitar. Por favor. Coisa interessantíssima. Pode falar. Ele fala, o pastor falou, e eu posso dizer claramente que isso é verdade, pastor. Eu passei todo mundo passa um pouco de dificuldade. Eu passei uma vez, estava com uma dificuldade, mas eu sei pedir para os outros. Pense numa pessoa que sabe pedir para os outros. Verdade. E daí eu estou precisando falar com o juiz, vamos. Quero falar com. Tem uma bronca na delegacia, tu conhece alguém, eu ligo para A, para B. No hospital, a pessoa quebrou o braço, eu falo com ela. Agora, quando é para mim, eu tenho uma dificuldade. E uma certa vez o pastor disse, Adeildo, você está precisando de alguma coisa? Eu disse, não. Ele, não sei o que, você está precisando? Eu disse, não, pastor. E foi a primeira vez, a segunda vez. Dado o momento, ele, conversando com a minha esposa disse, tá, pastor. Aí falou, aí ele disse, tá certo. Aí disse, me chamou e disse, olha, você vai na igreja que tem algo para você. Eu fui. Você não pode ser orgulhoso a ponto. Era algo que eu nunca tive muita essa aptidão de estar pedindo nada a ninguém, mas aceitei com muito grado. Agora, só que houve uma coisa muito. Eu não gostei de uma atitude dele. A atitude dele foi ótima. Mas o resultado da ação foi muito séria. Que quando eu cheguei lá, que eu fui pegar a cesta era muito pesada. E eu quase que eu disse. Quando eu cheguei em casa, eu disse, Bete, eu estou aqui arrebentado, porque o pastor botou para torar. Que peso, porque para eu botar nas costas, eu tive que alguém pegar e botar. Realmente foi uma bênção muito grande. E o que o pastor está falando realmente é fato. Eu já estou na igreja há mais de 30 anos. Quando o pastor chegou na nossa igreja, nós estávamos com 300 membros, era bastante. 276. Hoje já temos mais de 600 membros. 600 membros, mais de 250 congregados. Quase 1000 pessoas certo. Passam pela igreja. E o pastor, ele tem essa... Deus colocou ele lá. Realmente, ele tem feito um trabalho tanto para a igreja, contribuindo, quanto para a vizinhança. E ele acabou dizendo, no dia que você me chamou, não pude. Veio a questão interessante, porque eu tinha enterro para ir, eu tinha hospital, tem questão de presídio. Essa é a função do pastor, do líder. Pastor não é para estar em casa, batendo... Você quer conversando besteira no YouTube, eu sei lá o quê, batendo biela, tem sua hora de lazer, tem sua hora de estar com a família, mas Deus chamou para o pastor, não só para estar na igreja, mas... A pessoa está precisando de um auxílio, a pessoa está precisando, tem uma pessoa presa, ele tem a carteira que a lei estabelece, que ele tem o direito de ir a um presídio, de ir a uma delegacia, de ir a um hospital. Então, toda vez que a gente procura, não posso não, que eu tenho, muitas das vezes eu estou com compromisso, você pode me representar lá, eu até fiz esse trabalho. Então, esse é um trabalho maravilhoso, entendeu? E eu fui realmente agraciado também por isso. Então, é nesse julgamento que Deus vai nos perdoar. O arrependimento é que vem depois. Que coisa boa. Eu fico muito lisonjeado, viu, pastor, de escutar esses testemunhos. O meu bispo, ele diz assim, o testemunho, em alguns momentos, ele edifica mais do que uma pregação. O papel de Cristo na sociedade é esse papel que eu acredito. É ser a voz dos que não têm voz. É ser justo em todas as decisões. E íntegro no trabalho entre as relações. Eu acredito que esse é o papel do pastor. Então você, pastor, que nesse momento está assistindo esse programa, que a gente possa refletir. Que papel a gente está fazendo na sociedade?
E aí, eu quero entrar em outro ponto, que aí é o ponto de amar e ser misericordioso. Como é que a gente pode explicar para a população sermos mais misericordiosos todos os dias? Como é difícil, né? O que é que a gente pode agregar, pastor, com relação a sermos mais misericordiosos? Como Jesus foi. Eu acredito que a primeira coisa é exatamente a questão da empatia. Tá? Eu louvo a Deus pelos nossos vizinhos lá na igreja. Como eu disse, eu estou há 14 anos caminhando para 15 e eu não tenho uma denúncia na polícia. E algumas coisas me assustam, porque a gente faz vigília das 22 horas até as 5h30 da manhã. E eu ouço meus vizinhos. Eu tenho um vizinho de uma outra religião, ele conhece um casal, vende imóveis lá perto da igreja, e toda vez que a gente marca a vigília, ela acompanha, segue a igreja nas redes sociais. Ai, pastor, que bênção vai ter vigília. É quando eu durmo mais em paz. Caramba. Vigília é um problema para a igreja. Mas, assim, a maioria dos vizinhos, eu não tenho uma queixa na polícia por conta de som alto. E eu fico assustado, porque a igreja fica na Rua 3, a gente Rua 4. Então, veja, começa com as relações. Sim. Tudo que nós estamos falando dessa questão da misericórdia começa com a relação. A pessoa é de uma outra religião, um outro credo religioso, você não deve olhar simplesmente indiferente, você é superior. Claro, teologicamente, a gente sabe que não é o caminho, mas você não vai debater, você não vai conversar com alguém que já tem uma resistência a você. Por exemplo, essa pessoa, eu vou falar para você entender, esse vizinho não gosta de pastor, não gosta de igreja e não confia em crente. Mas como é que eu estou dizendo que ele e a esposa vêm conversar comigo? O espírito ele tem muito essa questão da ajuda ao próximo, né? Da compaixão e misericórdia. Da obra, né? Não é isso? Viver a obra. Mas veja, se ele não gosta de pastor, por que o senhor tem uma boa relação com ele? Porque ele, como vizinho da igreja, como você disse, ele vê algumas pregações que não é no púlpito da igreja. Sim. Ele vê uma pessoa, uma família carente, chegar no muro da igreja, entrar na igreja, tá de bermuda, maltrapilho, e a pessoa sai com um alimento que é básico para ele. Então, qual é a visão que esse espírita tem? Eu não posso botar isso aqui. Eu não estou defendendo a igreja, tá, Carlos? Diante de Deus mesmo. Nem a mim, nem a igreja. Quero deixar isso registrado. Mas a misericórdia, ela precisa ser vista. Se alguém não vê, acabou. A gente vê alguém, a gente teve algumas pessoas de outra religião que eram muito educados, amorosos e faziam suas caridades. A igreja precisa também ter esse mesmo olhar. Viver a misericórdia é isso, é exercer. E assim, eu costumo muito a dizer isso. A misericórdia é fruto de um coração grato. Olha, eu vou dizer uma coisa e eu vou pedir, porque é um ponto positivo. Eu poderia dizer à igreja porque é um elogio. Fique à vontade. Essa eu vou falar. Eu morava em São Martins, Carlos, eu tinha cerca de 3 para 4 anos. E minha mãe, até hoje, diz, como é que você guardou isso? Eu guardei porque um dia eu soltei a mão dela em São Martins e eu me perdi. E um casal da igreja presbiteriana da Boa Vista, fica quase de frente à CIA. Eita, falei aqui um mexão. Depois ele corta. Pronto, resultado. E um casal daquela igreja me achou. Lembro hoje, Carlos, olha, com propriedade, um casal muito sereno, manso, e me deu pão assado e café com leite, enquanto minha mãe me procurava. Quando minha mãe chegou, ela já era, ainda meu pai vivia conosco, ela disse, como é que é a vida de vocês? E minha mãe falou, é muito dura, a gente vende lanche para completar a renda da casa e tal. E eu lembro que aquela igreja, Carlos, me adotou e me colocou na cesta básica. E nossa família ganhou uma cesta básica durante um ano. Isso eu estou falando... me perdoe, gente. Eu estou falando... Deixa eu botar aqui rapidinho. Eita, Jesus, tomara que Leto corte ali. Durante um ano eu recebi aquela cesta básica. E veja, aquela cesta básica ajudou muito a gente. Eu lembro que aquela cesta básica tinha manteiga de primeira qualidade. Eu sou apaixonado por bolacha creme crack com manteiga de primeira qualidade, porque a gente comia. Então, quando a nossa feira acabava, chegava a feira da igreja, aquilo complementou. Então, eu não posso esquecer. Então,
Veja, eu estou falando algo que numa época que não só falava muito pobreza, justiça social, que nós estamos abordando, algumas igrejas sempre tiveram esse olhar. A pessoa vai levar a palavra no interior e leva uma cesta, faz alguma coisa a mais, tem um mutirão médico, faz alguma coisa. Então, eu fui abençoado. Então, isso foi prática do meu DNA pastoral. Por quê? Eu vi que funciona. Então, eu não posso. Quando fala-se em misericórdia, é a ação do misericordioso em si, mas por ele ter um coração grato. Poxa, amém. E que bom que tanta gente exerce misericórdia sem público. Veja, eu acredito que tem uma parte do benefício, mas hoje o que a gente mais vê são os youtubers entregando cesta, entregando dinheiro, mas está lá a foto. Generosidade com publicidade não combina. A Bíblia diz, olha, se a tua mão dá com uma mão, esconde a outra. Se sai de fininho. Veja, diante de Deus, Carlos, eu não sei, essa mulher da cesta que eu orei, ela orava de um lado, orava... Não sei se passar por mim, isso não importa. Não. Mas essa pessoa uma vez ela disse, veja que coisa interessante. Não sei se ela é evangélica hoje ou não, mas ela disse, Paula, Deus existe. Amém. No meio da sua necessidade, ela dizia, Deus não existe. E naquele contexto, uma igreja usou misericórdia. Então, a gente precisa voltar a falar sobre isso. As igrejas precisam entender, não é porque eu sou cristão, seguidor de Cristo, que eu sou melhor do que alguém que tem outra religião. Vamos olhar com mais empatia e misericórdia. A grande diferença do agir por obrigação é agir com compaixão. Com misericórdia. E com misericórdia. Porque, na realidade, a misericórdia é coração declinado à compaixão, né? É você compadecer-se do outro. Entendeu? É você, muitas das vezes, o outro, independente da situação do outro, se o outro está errado ou certo, não está vendo a situação. Não, mas eu não gosto, eu não quero, porque eu não vou com a cara. Eu falo, não, você se compadece. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha para nós se compadecendo por misericórdia. O salmista diz, a misericórdia do Senhor é a finalidade de nós não sermos consumidos. E um caso interessante, me lembrou agora também, eu estava em casa, um homem chegou, me lembro, o camarada chegou, era quase meio-dia. Era meio-dia, o homem chegou com a enxada, aí disse, moço, tem algum matinho aí para limpar? Aí eu olhei assim, tinha um matozinho assim, eu disse, me dê qualquer dinheiro. Eu disse, mas o senhor, uma hora dessa, ele disse, eu limpo, qualquer coisa tá boa, aí não me exigiu nada. Aí eu olhei assim, eu digo, é para quê? Eu só quero comprar um negócio ali, alguma coisa para comer. Aí eu, tá bom, aguarda aí. Aí eu fui dentro de casa, eu morava na rua 26. Aí eu fui, Bete, minha esposa, a gente quando faz cada coisa, ela diz, eu digo, olha, pega a bolsa aí, pega um negócio aí, peguei uma sacola, aí fui lá na cozinha e comecei a colocar o que estava dentro do armário. O que é isso aí? Deixa comigo que eu... Aí eu comecei, a gente já não tem nada, e o que tem vai levar. Aí eu peguei tudo lá e botei e deu homem. Ele disse, não, mas deixa eu limpar. Eu digo, não precisa não, homem. Aí Beto disse, mas né, parada... A gente não tinha quase nada. E tu desce tudinho. Eu digo, só tinha aquilo. Eu disse, agora eu quero ver o que a gente vai comer. Aí tá bom. Aí ficou calada. De noite, quem chegou lá? Pastor Márcio Coelho. Márcio se reuniu com a igreja, com o pastor. Daqui a pouco chega lá. Pit! Aí o que é? Daqui a pouco uma Kombi, pastor. O pastor disse, vem aqui trazer um negócio aqui. Eu disse, trazer o quê? Ele, vem buscar. Aí quando eu comecei a tirar a feira da Kombi, eu olhava para a mulher assim, e ela coçava a cabeça. Ainda hoje ela diz, rapaz, como é que... Tu sabia? Ninguém... A gente não precisa saber, a gente não é para dar, dizendo eu vou dar. O texto diz, quem ajuda o necessitado empresta a Deus. Empresta a Deus. Agora, se você está emprestando a Deus, Deus não deve nada a ninguém. Em outras palavras, Deus vai te recompensar. Entendeu? Então, só isso. É fazer a gente ter misericórdia e ajudar o outro sem interesse.
de aparecer. E a outra coisa, não é que hoje isso é um grande problema nas igrejas. As pessoas, elas fazem de tudo para aparecer. Na mídia. É porque, na realidade, gosta de mídia. Mídia. Entendeu? Jesus, quando uma coisa que eu fico impressionado é que o cara está como liderança daquele movimento naquele dia, então ele não está ali, né? Ele está, porque foi Deus que colocou ele ali. Aí ele prepara tudo, quando termina ele vai lá e faz uma selfie. Aí bota no grupo da igreja. O que é que ele está associando ali? Ó, tá tudo porque Mas isso aí é um antropocentrismo, o cara querendo girar em torno de si mesmo. Na realidade, o que nós temos hoje é o ego. Eu tenho que aparecer. Se eu não aparecer, não voga. Entendeu? É difícil. Eu sempre gosto da importância de perdoar mesmo sem receber o perdão. Eu acredito que esse é o maior exercício da misericórdia. Porque o benefício do perdão não é para quem gera, né? Não é para quem recebe, é para quem gera. Porque você gera o perdão sem esperar nada em troca, sem preceitos, né? Você está perdoado. Aí o cara diz assim, às vezes, o que é que eu fiz? Não, está perdoado. Ele não sabe nem o que foi que ele fez. Mas quem fez nem lembra. Nem sempre lembra. Mas olha, a conversa está muito boa. A gente precisa só adiantar agora mais um item. Mais um ponto que eu acho que é de extrema importância e eu queria falar nele. Led olhou para mim ali já. Eu tenho inclusive uma pergunta, que essa pergunta ela queimou um pouquinho no meu coração. Que ela diz assim, ó, como podemos cultivar, olha bem, cultivar a humildade em meio a um mundo tão orgulhoso. Observe que a gente acabou de falar de vaidade. Mas veja bem, a palavra cultivar ela é muito forte, né? Mas como é que a gente consegue, pastor, hoje, no mundo que a gente vive, a gente cultivar a humildade diante de um mundo tão orgulhoso? Eu tive um grande professor na minha vida acadêmica, teológica, doutor Cornélio Castelo, mexicano naturalizado americano. Ali em Goiás, numa aula dele, eu lembro que ele disse: Rosivaldo, se você quer saber, se você é um homem, na verdade, que entende a sua missão ou a sua igreja é relevante, faça a seguinte pergunta. Por exemplo, eu falei algumas coisas da minha igreja, da nossa igreja. Se a igreja não existisse, faria falta? Importante. Será que aí você reflete qual o papel dela na sociedade. Qual o papel dela na sociedade? A mesma coisa se aplica à vida. A questão, veja, é muito difícil falar de humildade, Carlos. Eu confesso que esse é um tema que me deixa desconfortável. Eu conheço alguns autores que já abordam esse tema. Você é testado pelo elogio que você recebe. Mas o que é de fato humildade? É a pessoa saber ou não dar a ela mesma um valor que é tão latente na sociedade atual. Quando a gente vai para Mateus, que o próprio Cristo diz assim: eu estive fome, você me deu de comer, eu estava nu, você me vestiste. Veja, uma coisa muito grave que muita gente passa a Bíblia desapercebido e não entende. Eu estive na prisão. Então, peraí, quem é essa pessoa? É o abandonado pela sociedade, é o excluído da sociedade. Esse cara é um criminoso. E Deus disse: eu estava naquele mesmo ser e você foi na prisão. Eu estava com fome, você me deu. Tive sede, você me deu. E veja, a humildade é exatamente isso. É você exercer essa misericórdia, mas nunca. Eu costumava que no seminário se dizia assim: a humildade é algo que quando você acha que alcançou, você perdeu. Você perdeu. Então, veja, quando você vê qualquer pessoa dizer assim: eu sou muito humilde, corra dessas pessoas. Não existe humildade. A humildade é ser desprendido de qualquer valor. Eu sou, eu fiz, eu faço. Veja, nós estamos falando sobre uma temática. Veja, eu comecei essa fala nesse podcast dizendo exatamente isso. Não é porque nós fizemos, é porque a gente colhe o resultado. Gente, é muito bom quando o padre da Igreja Católica liga para você, o pastor evangélico: pastor, tem uns espertos recebendo aí e aqui, vamos trocar as listas de quem está inscrito, vamos ver o que é que a gente faz. Então, mas isso
Não é, você não deve. Se você simplesmente exerce humildade, você não deve ter nem ideia do que você está exercendo. Porque lembre-se disso, vou repetir, humildade é algo que quando você acha que alcançou, você perdeu. Então, faça o certo. E veja, Adeildo é mais competente para falar sobre isso. O que é, na verdade, ética? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Sim. O que é a moral? É não esperar o reconhecimento. Faça. E se ninguém... no campo empresarial, quando eu trabalhava numa multinacional, alguém dizia isso para mim. É surpreendente o que você pode realizar, fazer. Você falou, Carlos, cultivar. Ou seja, cultivar é aquilo que é frequente, você alimenta. É importante, veja, e o texto dizia isso. É impressionante o que você pode realizar se não tiver interessado em quem vai receber os elogios. Porque, veja, a nossa igreja pode até sofrer com isso, porque de vez em quando a pessoa precisa associar um nome à direção da igreja. Isso que a gente realizou aqui, cara, que eu falei que a nossa igreja realiza, não é um trabalho feito por mim, mas é um resultado de visão, de buscar a direção de Deus. Então, é a nossa igreja que realiza, não é eu, pastor Rosivaldo, de jeito nenhum. Os cooperadores. Sim, é claro, os cooperadores, quem oferta, quem dizima, e a gente tem esta visão. Olha, é cuidado mesmo. Então, eu acho que a gente precisa caminhar para isso. Veja, o que é a verdadeira religião? Tiago vai dizer isso. É cuidar dos órfãos, amparar as viúvas. Gente, a gente teve muitas lições ali na nossa igreja que a gente diz, meu Deus, e agora? Uma viúva que perde um único mantenedor da família e, lamentavelmente, isso eu posso dizer porque isso é fato, isso é estudos. A pessoa esperar 6 meses no INSS para pagar a pensão, a aposentadoria de uma pessoa que morreu e a família está lá desassistida. Eu não consigo, entender? Então, assim, eu acho que a gente precisa caminhar. Porém, no final, a gente não pode esperar. Carlos, eu vou forçar um pouquinho. Veja, eu conheço a história verídica de um casal de missionários. Saíram dos Estados Unidos e passaram 50 anos na África. E depois de 50 anos, quantas vidas essas pessoas ganharam para Jesus? Tá? E eles voltam. Passagem de navio, 2ª classe. Quando eles chegam e atracam no porto, eles ouvem a banda marcial. Então, o que é que eles entendem? Minha igreja está aqui. A banda veio e está tudo certo. E eles não saíam rápido. Na classe executiva, heróis de guerra desceram e quando eles desceram, a banda acabou, foram embora e eles desceram. E da igreja deles, Carlos, você conhece a história, eu queria só registrar para os ouvintes aqui, frustrado, e ele diz assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu pensei que eu ia ser recebido com festa, e ele triste e revoltado, e aquela mulher sábia dele, orando a Deus, o que é que eu digo a ele? E eu lembro que a frase dela, orientada por Deus, foi dizer ao seu marido, nós ainda não voltamos para casa. A casa é a glória. A casa é a glória. Eterna. Então, veja, vale a pena você passar nessa vida no anonimato, não buscar simplesmente o reconhecimento do homem e perder a essência da eternidade. Se a gente entender isso, não se preocupe se alguém errou o teu nome, se alguém não botou uma boa foto no cartaz, se você passar desapercebido. Mas veja, uma das coisas que a Bíblia diz que vai acompanhar o povo de Deus são os atos de justiça dele, e é sobre isso que nós estamos falando. Eu vou fazer uma recomendação e encerro a minha fala. Quero agradecer por tudo, Carlos. Lamentavelmente, eu perdi uma Bíblia. Eu tenho mais de 30 Bíblias, eu não estou aqui esnobando, mas eu gosto de me atualizar. Mas teve uma que eu perdi, que eu me arrependo até hoje. Digo que a gente não está aqui para ir contra a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não lembro bem o nome dela, mas eu acho que é Bíblia de Pobreza e Justiça Social.
Eu ganhei de uma missão e eu fui em Maceió e perdi essa Bíblia. Eu já fui 3 vezes na sociedade para comprar ela de volta, porque ela tem exatamente essa nota. Se esses textos que nós estamos falando aqui existem na Bíblia e está lá, ele precisa ser cumprido. E ao final, saia de fininho. Se alguém esquecer, não tem problema. O céu registrou tudo. Amém. Amém. Rapaz, A palavra o programa, ele se encaminhou, que a hora passa a gente nem sabe. Na hora certinho agora. Eu quero dizer para você, pastor, que muito obrigado. Muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado pelas suas palavras. O senhor pode ter certeza que o senhor hoje foi usado como resposta de oração para algumas coisas que eu preciso decidir na minha vida. Amém. E esse caminho pastoral que a gente vive não é fácil, né? Mas eu acredito que esse testemunho edifica. Louvado né? seja Deus. Adaildo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito. Muito obrigado. Aproveitando, veja que a palavra de Deus fala sobre tudo. Diz que a glória da carne é como a flor da erva. De manhã é viçosa e bonita, à tarde seca-se e murchas. Ou seja, não adianta a questão do soberba. A humildade é a melhor forma de se apresentar. Por quê? Se nós não garantimos o dia de amanhã, nada somos em a presença de Deus. Amém. Isso é básico. Pastor, o senhor quer deixar uma mensagenzinha de 1 minuto para a sua igreja? Me fala um pouquinho. O senhor congrega onde? Aonde fica? Mande um alô para a igreja. Fique Amém. à vontade. Nós somos a Igreja de Deus no Brasil, uma igreja americana, ali em Carolina do Norte, fundada na Carolina do Norte com o Tennessee. Agora, em agosto, completamos 139 anos de existência. Somos a igreja pentecostal mais antiga da era moderna, mas isso não nos faz a melhor igreja do mundo. Não, é a Igreja de Cristo. E estamos ali na Rua 3, na UR11. Né? Temos cultos na quarta de manhã, de 8 às 10. À noite temos o culto de ensino bíblico, que costumamos a falar culto de doutrina, mas é ensino. O sábado nós temos um culto de jovens no sábado e os outros a gente tem os grupos de crescimento dos jovens. E temos também 2 cultos no domingo, 8 da manhã às 9h30 da manhã. E à noite nós temos também um culto, 18h30 às 20h30. Tem no Escola Dominical às 17 horas e também após o culto da manhã. Mas, independente de qualquer coisa, eu quero muito agradecer, Carlos. Assim, o que a gente fala é aquilo que a gente já viveu. Deus tem sido realmente gracioso conosco. E, assim, aquilo que eu falei é o que eu estou vivendo. Nós estamos ali, para a glória de Deus, avançando, buscando realmente Amém. Esse equilíbrio entre um bom conforto de uma igreja, mas sem deixar os irmãos à deriva. E claro que em algum momento a gente erra, a gente não vê sempre tudo. E eu sempre que estamos no aniversário da igreja, eu costumo dizer: aquilo que eu acerto é quando eu estou mais íntimo de Deus. Aquilo que eu erro, a culpa é minha mesmo. Mas eu quero parabenizar, que Deus abençoe o Instituto Garotos da Arena. Tá certinho o nome, pastor? Certinho. Pronto, que Deus abençoe. A igreja já jogou aqui. Convido vocês a virem, conhecer o espaço, é uma bênção. E veja que coisa linda, né? Você deu testemunho que foi começado com um propósito, esse instituto, perdeu-se o propósito para que você pudesse assumir. Isso. E assim, Deus tem as suas peças no mundo. Ele bota quem Ele quer para fazer quem Ele quer. E uma das coisas que você conversou comigo antes de chegar, uma das coisas mais lindas que o ser humano pode ter, a primeira delas, dependência de Deus. E a outra, Carlos, ousadia. Deus ama patrocinar projetos de homens ousados. Então, agradeço a você, meu amigo Adaildo, que insistiu e não desistiu, a nosso amigo Leto, da técnica, sua esposa, que Deus continue abençoando. E eu me sinto realmente muito honrado. Pode contar com as nossas orações. E já disse a Adaildo, estou dizendo aqui também para deixar registrado. Vou ver se a gente consegue trazer os homens, né, que estão ali ociosos para a gente jogar uma bola. Vou ver se a gente toma um banho de piscina e a gente vai acertar isso. Amém. Com detalhe. Conte com as nossas orações e parceria, meu amigo. Amém. Adaildo, quer deixar uma mensagem final? 1 minuto. Eu só quero agradecer. Para mim foi um momento maravilhoso estar aqui ao lado do pastor, do nobre também pastor Carlos.
a equipe que está realmente contribuindo e dizer que essa a palavra de Deus é a verdade, né? É a verdade. Que nós estamos É o aqui princípio. contribuindo. E falando dessa responsabilidade social, o Instituto tem feito um trabalho maravilhoso, entendeu? Você que escuta, você que pode contribuir, você que tem igrejas, venha conhecer o Instituto. Aqui você pode ter piscina, quadra de esporte, vôlei. Capela. Excelente tudo, quadra. Tudo. Aqui, olha, eu tenho andado muito fazendo eventos, que eu tenho equipamentos de eventos. Vou até aproveitar aqui e falar que eu tenho evento de Fica à vontade. octógono, de ringue, e tenho andado tanto em Pernambuco quanto fora dele. Aluguei muitos eventos aí e disse... Eu não conheço. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado. Se alguém me trouxesse aqui de olho fechado, quando eu abrisse, eu ia perguntar onde é que eu estou. Porque eu não sabia que tinha. Eu até disse, pastor, a estrutura aqui é muito grande, muito boa e precisa realmente ser divulgado. E nós temos um patrimônio muito grande que pode ser usado pelo povo evangélico. Então, Perfeito. vamos divulgar para que as pessoas vão conseguir. Não precisa Amém. ir para o outro lado, não, gastar dinheiro Sim. andando 20, 30 quilômetros atrás do sítio disso. Aqui é um lugar. Este é o lugar melhor que eu posso garantir. Aqui é bom e venha para cá. Amém. Pastor, me perdoe, só um adendo bem rapidinho, completando a aula. Gente, se vocês vierem aqui, vocês vão ver. É um dos poucos espaços entre o R11, o R6, Marcos Freires, que a gente tem no único evento 3 piscinas. Isso. Né? Eu falei da quadra, né, coberta ali, que é maravilhosa. Oficial. Mas eu não posso deixar de falar também das boas referências dos campos, né, só site. Está em perfeito estado, inclusive a gente viu ali agora, o pessoal está trabalhando, vem conhecer o Instituto Garotos da Arena, você não vai se arrepender. Você é pastor evangélico, líder de congregação, tem um espaço para batismo, para um dia de lazer, você comer, culto. toda a toalha, culto, salão de culto bem estruturado, gente, um excelente salão. A gente vai em alguns acampamentos, o acampamento é enorme, e a capela bem apertadinha. pequenininha. É uma igreja muito bem estabelecida, vale a pena a visita e vale realmente um dia de lazer aqui. Amém, amém. Bom, Manda estamos buscar, chegando a mais um manda buscar, dá licença, lá no Google. nas informações aí. Tá lá. Aproveite, pastor, só tem mídia aí. Ah, mas calma, rapaz, calma. Mas, gente, Vamos oferecer isso aí. muito tranquilo. obrigado. Né? Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz com o programa de hoje. Esses 3 pilares são pilares desafiadores para a nossa prática. Que a gente possa viver com a justiça, né? Mas com a justiça de Deus. Que a gente possa transbordar de misericórdia e de humildade. Porque Deus é isso que Ele quer da gente todos os dias. Fiquem na paz. Até o próximo programa. Que Deus abençoe.